Olá, minhas amigas e meus amigos, desejo que todos estejam muito bem. Hoje estamos iniciando a penúltima aula do nosso curso, falando sobre as religiões da atualidade. Recapitulando um pouquinho, nós estudamos durante muitas aulas a Bíblia, muitos livros estão contidos nela, o Velho Testamento com a tradição verbal e os pergaminhos, e o Novo Testamento com o testemunho dos discípulos de Jesus, fundido em um único livro no Concílio de Trento, no século XVI da nossa era. A base dela são as três religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo, desdobrado em catolicismo, igreja ortodoxa e reforma protestante, e o próprio islamismo. São religiões impostas pela força e o fanatismo até os dias de hoje. A total influência do judaísmo, tanto no cristianismo como no islamismo, se vê por essa máxima: olho por olho, dente por dente. É o que está na Bíblia, no Velho Testamento. Ainda prevalece sobre o amai-vos como eu vos amei, que também está na Bíblia, no Novo Testamento. Então, ainda temos muito que aprender com a mensagem de Jesus. As religiões cristãs da atualidade dão mais ênfase ao Velho Testamento do que ao Novo. Mesmo quando dizem que Jesus Cristo é o Senhor, apresentam-no como um Senhor de exércitos e de salvação, nunca de redenção e de libertação. Não pregam a vida além desta vida, a maior mensagem deixada por Jesus: meu reino não é deste mundo. A mensagem imorredora do Evangelho, do perdão das ofensas, do amor incondicional, apesar de ecoar há mais de 2000 anos, continua muito distante das nossas atitudes cotidianas. Vivemos o hoje e o agora, apegados à ilusão da matéria, ignorando o verdadeiro sentido da vida, que é evoluir pelas leis da fraternidade. Enquanto isso, lá no Extremo Oriente, as religiões não cristãs, como brahmanismo, budismo, taoísmo, confucionismo, shintoísmo, são religiões que não incitam a violência e são reencarnacionistas, embora tenham também muitos dogmas e muitos atrasos. Fiz essa tabela para mostrar para vocês a situação das religiões do mundo. O cristianismo tem hoje 2,4 bilhões de adeptos, ou seja, praticamente 30% da população mundial. O islamismo, mais 25% da população mundial. Então, essas duas religiões que são abraâmicas, que se inspiram na Bíblia, possuem hoje mais de 50% da população mundial. Depois vem o hinduísmo, né, basicamente está fixado na Índia aí com 1,15 bilhão, o budismo com 500 milhões, e mais para baixo na tabela vocês vão ver que o espiritismo possui apenas 15 milhões de adeptos, ou seja, 0,2% da população mundial. De ateus temos aproximadamente 1,2 bilhões, ou 14% da população mundial. Falando do cristianismo, ele se divide na Igreja Católica, na Apostólica, que foi uma dissidência da Católica, do Protestantismo, que também foi uma dissidência da Católica, e depois da Anglicana, que surgiu na Inglaterra, dos restauracionistas, como, por exemplo, a Igreja dos Adventistas, dos Mormons, dos Testemunhas de Jeová, e finalmente as pentecostais e neopentecostais, que são os evangélicos, né, em franco crescimento nas Américas. Falando dos neopentecostais, eles surgiram nos Estados Unidos na década de 60 e se propagaram no Brasil com a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, do pastor Edir Macedo e R.R. Soares. A partir daí, centenas de outras correntes evangélicas foram fundadas. É a igreja que mais cresce, devendo ultrapassar o número de católicos em breve aqui no Brasil. Baseia-se na teologia da prosperidade.
Temos também a Seishodoye, que é uma filosofia de origem japonesa, fundada em 1930 e que se faz presente em todo o mundo, inclusive no Brasil. E a Messiânica, que é uma instituição também do Japão, fundada em 1935, cujo nome significa Senhor da Luz, e pratica o chamado Johei, que é similar ao passe espírita. Temos o Shintoísmo, também japonesa, que presta culto aos espíritos da natureza e aos antepassados. Interessante, já é uma religião mediúnica. Religião tradicional chinesa, temos muitas religiões tradicionais chinesas, né? Que tem o principal sistema de crenças nos grupos étnicos chamados Han. Temos o budismo, tanto o budismo tibetano como o zen budismo, que é uma filosofia ou religião não teísta, que surgiu originalmente na Índia por volta do século VI a.C., né, com Siddhartha Gautama, e abrange diversas tradições, crenças e práticas baseadas nos ensinamentos, o Dharma, de Siddhartha Gautama, ou Buda. O taoísmo, tradição filosófica e religiosa originária do leste asiático, que enfatiza a vida em harmonia com o Tao, com Deus. O confucionismo, da China, sistema filosófico criado por Confúcio, ou Kung Fu Tzu. Hinduísmo ou brahmanismo na Índia, que tem a Vedanta, tem a Brahma Kumaris, também com filiais no Brasil, e muitas outras. Na Índia tem muitas religiões. O jainismo é uma religião não deísta, porque é uma das religiões mais antigas da Índia, juntamente com o hinduísmo e o budismo, compartilhando com este último uma ausência da necessidade de Deus como criador ou figura principal. Ou seja, Deus não existe nessas duas religiões, né? Budismo e jainismo. E temos as religiões de matriz africana, né? Temos as tradicionais africanas, as xamânicas, temos as afro-americanas, como afro-caribenhas, o vodú, e afro-brasileiras, como o candomblé e umbanda, sendo que existe uma grande diferença entre elas. O candomblé possui raízes realmente africanas, como, por exemplo, o culto aos orixás, enquanto que a umbanda foi uma dissidência do espiritismo no início do século XX, juntando aí os rituais católicos com culturas africanas e muita doutrina do espiritismo também. Mitologias antigas, temos helenismo, Wicca no norte da Europa, xamanismo, odinismo também do norte da Europa, a romana, a religião romana, druidismo, né? Que tem muita afinidade com o espiritismo, o quemetismo, Asatru e muitas outras. Temos também o satanismo, composto por várias crenças ideológicas e filosóficas. As características comuns entre elas incluem a associação simbólica, admiração e até veneração ao personagem Satanás, ou de outras figuras rebeldes similares, como, por exemplo, Prometeu, um deus grego. Temos o luciferanismo, cuja figura central é Lúcifer. Divide-se em tradicional ou teísta, crença em Lúcifer como um ser físico, ou então agnóstica, Lúcifer como um símbolo de luz, conhecimento, crescimento individual e autoaperfeiçoamento. Temos o ocultismo, que é muitas vezes entendido como conhecimento do que se destina apenas a certas pessoas, ou que deve ser mantido escondido. Mas para a maioria dos praticantes ocultistas é simplesmente um estudo de uma realidade espiritual mais profunda que se estende além da razão pura e das ciências físicas. A mais importante delas é a teosofia, né, que surgiu no século XIX com a Madame Blavatsky e está hoje aí na maioria dos países. Temos a Ordem Rosa Cruz, que é a mais antiga, essa assim, mais secreta, vamos chamar assim, e que todas trazem todos os conceitos de espiritualidade que o espiritismo também traz, né? Como, por exemplo, a reencarnação, comunicabilidade com os espíritos, entre outras afinidades. Diferenças entre as religiões, falamos inicialmente. O Oriente tem religiões reencarnacionistas e, em geral, são pacifistas. Eles pregam a meditação
para o despertar espiritual e fazem cultos a muitos deuses. No Ocidente, nós temos um Deus único, mas nós adotamos o não reencarnacionismo e normalmente as religiões cristãs são bélicas, né? São de impor pela força a crença. Acreditam no pecado original, veem Deus como um juiz severo e pregam a salvação pela fé. Apesar de transcorridos tantos milênios e dessa pluralidade de crenças, algumas muito exóticas, a maioria dessas religiões não acompanhou a evolução do pensamento humano, ficando presas a dogmas inaceitáveis no atual momento da humanidade. Quando a ciência tem um papel primordial para o nosso bem-estar e crescimento espiritual. Então fica a pergunta, por que esse abismo entre religião e ciência? Bem, a doutrina espírita oferece uma resposta apresentando uma síntese dessas religiões, unindo os conhecimentos secretos e também os conhecimentos do Extremo Oriente com a mensagem do Cristo, divulgando de forma simples a mensagem da fraternidade trazida pelos grandes avatares da humanidade. A doutrina espírita procura unir ciência e religião. Como filosofia, nos esclarece de onde viemos, para onde vamos e por que sofremos. E chegamos finalmente ao final dessa nossa aula de hoje, nos preparando para a última aula, que será na próxima semana, onde vamos abordar o que é o Espiritismo. Gratidão a todos vocês e um grande abraço.